Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Qual é o seu chamado? Qual é o meu chamado? Esta é a nossa pergunta, que muitas vezes fazemos para Deus, para identificar nele o que é para ser feito em seu reino. E quando o Senhor ele nos chama como filhas, há alguns chamados na nossa vida que não são para umas ou para outras, mas são para todos, que diz respeito ao amor ao próximo, ao perdão. Fomos chamadas para reconciliar, fomos chamadas para reanimar corações. Por que tudo isso? Porque fomos chamadas para sermos filhas de Deus. Basta que o teu coração aceite este chamado. E uma pergunta que você pode se fazer, mas diante de tudo isso, diante de todo este chamado de amor, de reconciliação, do cuidado, do servir ao próximo, e diante do servir ao próximo, como eu vou servir? Qual é a minha função no reino de Deus? O que é que eu tenho que fazer? Deus tem me chamado para algo específico. E este algo específico, ele está diretamente ligado às suas habilidades, diretamente ligado aos seus dons, aquilo que o Senhor coloca em suas características, ou características que elas são desenvolvidas através da sua história e que te faz uma mulher apta para agir ou apta para ter uma função no reino de Deus. E este reino de Deus não é somente dentro da igreja, esse reino de Deus é tudo que envolve a sua vida para alcançarmos os propósitos que Deus tem para você, os desígnios que Deus tem para você. Você como mãe e que cuida de seus filhos, por exemplo, é servir no reino de Deus. Tratar bem o seu esposo, cumprindo as funções que a Bíblia diz que nós temos como esposas, auxiliadoras e idôneas, é ter uma função no reino de Deus. Executar um bom trabalho, cumprindo as exigências das funções que você exerce na empresa onde você trabalha, é ter funções no reino de Deus, porque você é um testemunho de quem Deus é na sua vida. Eu conheço uma mulher que eu creio que a habilidade e o dom que Deus deu a ela é um abraço. Todas as vezes que ela abraça uma pessoa, a pessoa sai feliz, a pessoa sai com o coração transformado, porque no abraço que ela dá numa pessoa, ela expressa um amor genuíno de Deus. Então, essa é a função que ela tem, é o chamado que ela tem para o reino de Deus. E é dessa forma que nós precisamos então começar a perguntar para Deus como que as nossas habilidades e os dons que Ele tem colocado em nós possam ser usados para o reino de Deus. Se você tem uma função, por exemplo, de arquiteta, a sua função de arquiteta, de construção, de edificação de um lar, por exemplo, pode ser um propósito, um desígnio da sua vida para o reino de Deus, onde pessoas vão se sentir alegres, felizes, em momentos de deleites em seu lar, porque ele foi construído a partir de um direcional de Deus para esta família, usando a sua vida, usando a sua profissão para isto. E a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. Cristo, Jesus, ele é o cabeça deste corpo e todo o restante são os membros, que somos nós. Cada um de nós tem uma função específica no corpo de Cristo. Então, eu tenho uma função, por exemplo, hoje com Palavra que Transforma, de levar a palavra do Senhor àqueles que desejam ouvir. Você pode ter uma função no reino de Deus de louvar ao Pai. Você pode ter uma função no reino de Deus de preparar um alimento delicioso àquelas pessoas que necessitam de alimentos diários, que não tenham como fazer, e você tem este trabalho social. A sua casa, quando recebe uma organização a partir das suas mãos ou da administração que você tem do seu lar, é uma função do corpo de Cristo. Então, cada uma de nós, dentro das nossas habilidades que o Senhor tem demonstrado, que o Senhor tem revelado a nós desenvolvemos as nossas funções. E no livro da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 29, diz assim: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar?
Falam todos diversas línguas? Interpretam todas? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. É uma pergunta que Paulo faz nesta carta. Será que todos têm a mesma função, o mesmo dom? E o Senhor diz que não. Para cada uma de nós há uma porção especial de habilidade. Se você tem uma habilidade de falar em público, se você tem uma habilidade de a todo instante procurar o outro para saber como ele está, então cada uma de nós tem uma função. E a palavra, ela descreve alguns dons, algumas funções, como está aqui neste mesmo capítulo, no capítulo 12, que fala sobre a unidade dos membros do corpo, porque este braço ele precisa existir como este precisa existir. Cada um tem a sua função. O braço ele não tem a mesma função que uma perna. Então eu não tenho a mesma função que você. Você não tem a mesma função da sua amiga. Cada uma de nós tem uma função e nós não podemos invejar a função da outra pessoa. Cada uma no seu tempo, no seu propósito e na porção que Deus tem concedido a você. E neste capítulo ele fala acerca dos dons espirituais e que nós precisamos aceitá-los, praticá-los e consagrá-los a Deus. Tudo que o Senhor nos concede para fazer não é para nós, mas para a honra e glória do nome do Senhor. E no livro de Romanos também, no capítulo 12, ele fala sobre a consagração a Deus, a humildade e a fidelidade do uso dos seus dons, ou seja, das suas habilidades. Aquilo que Deus tem concedido a você é do Pai para nós. E nós, como mordomas, como administradoras daquilo que Ele nos concede, nós vamos exercer esses dons sem tomar para nós como propriedade. Tomamos posse para usufruir, mas a propriedade é de Deus. Por isso que nós precisamos devolver esses dons a Ele, ou seja, consagrar a Deus e dizer: Senhor, tudo que eu faço é para Ti, me use como um instrumento em Tuas mãos. E às vezes nós nos questionamos o que é para ser feito e colocamos no altar do Senhor como uma oração, perguntando para Deus o que é para ser feito. E de repente você recebe uma ligação, uma mensagem, um pedido de ajuda, algo que vem no seu coração para você fazer. E isso tudo são respostas de Deus para aquilo que você tem orado quanto ao seu trabalho, porque nós fomos chamadas para trabalhar no reino de Deus. E diz aqui neste capítulo sobre esse chamado para trabalhar no reino de Deus, que diz assim a partir do versículo 4 desse capítulo 12 do livro de Romanos: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, funções diferentes. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, mesmo que a minha função seja diferente da sua, mas eu preciso das funções que você exerce, das suas habilidades que Deus tem colocado em você, porque um membro ajuda o outro membro. Sabendo que também tem tempos. Hoje, você, por exemplo, ainda não é mãe, então você tem toda uma dedicação para outras funções que Deus tem colocado em sua vida. Quando você se tornar mãe, você vai dividir as funções ou até mesmo parar um pouco com as funções que Deus te deu quando solteira, e quando se tornar mãe, Deus vai te encher de outras funções. Até que o Senhor vai te direcionando de tempo em tempo o que é para ser feito. E ele continua aqui no versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, ou seja, é presente de Deus para a nossa vida, não é o que queremos. É como Deus nos constrói como mulheres, como estrutura de caráter, como uma estrutura de habilidades. E a partir daí o Senhor vai nos direcionando o que é para ser feito. O Senhor não me concedeu o dom, a habilidade de cantar, então não adianta eu querer exercer esta função. Vou frustrar as outras pessoas, frustrar o ministério que Deus tem me colocado, e o meu coração se tornará triste porque não alcançarei os propósitos que Deus tem para a minha vida. E ele continua: se é profecia, seja ela segundo a medida da fé.
Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então não adianta você ter uma habilidade de ensinar e querer colocar neste ensinamento aquilo que não compete ao ensinamento. Se a tua habilidade é ensinar, é falar da palavra de Deus, então eu preciso estudar sobre a palavra de Deus. Não adianta eu estudar sobre outras coisas e colocar este ensino no ensino da palavra de Deus. Então tudo que o Senhor tem nos concedido com o chamado de trabalhar em seu reino, nós precisamos envolver este chamado com o que é correto. E o Senhor nos chama para trabalhar, para que haja unidade em seu reino, para que o seu reino não fique sem uma perna, para que o seu reino não fique sem um braço. Quem não tem um membro do seu corpo sabe e vive a dificuldade, mesmo aprendendo a lidar com a falta de algo, mas ele passa por algumas dificuldades. E o Senhor diz que o corpo perfeito de Cristo, onde este é o cabeça, ele deve existir todos os membros, não deve faltar nenhum. Por isso, você não pode faltar no reino de Deus. Você é importante para compor um corpo perfeito e completo. Deus te abençoe, Deus te direcione o que é para você fazer. Individualmente, como diz a palavra, Ele tem algo especial para você. Ele tem te chamado para amar, para cuidar, para servir, para reanimar corações, tem te usado para reconciliar. Todos esses chamados são para todas nós, mas há algo especial te esperando. Olhe para suas habilidades. Se você sabe manusear bem os alimentos, use-o para o reino. Se você sabe falar em público, use para o reino. Se você é uma mulher que gosta de ficar quieta em sua casa, em meditação, em oração, use esse dom como um pilar de intercessão no reino de Deus. Use com sabedoria, com alegria e gratidão a Deus os dons e habilidades que Ele tem entregue em suas mãos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.